Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? Eu gostaria de deixar um versículo bíblico para nós e meditar nele bem rápido, tá? É rápido, tá bom? Onde esse versículo ele causa muita polêmica, tá? Ele é muito debatido, né, entre os biblicistas, entre teólogos, entre estudiosos da palavra de Deus. Aí qual seria esse versículo, André? É o versículo de Malaquias, desculpa, irmãos. Malaquias, capítulo de número 2. Malaquias, capítulo de número 2. Versículo 16. Malaquias, capítulo 2, versículo de número 16. Eu vou ler aqui na versão judaica completa, tá? Malaquias. Malaquias fica depois de Zacarias, né? E antes de Salmos, ok? Na Bíblia judaica completa, Malaquias fica depois de Zacarias e antes de Salmos. Capítulo 2, verso 16. Pois eu odeio o divórcio, diz Adonai. Na judaica completa diz que o Senhor Deus odeia o divórcio, ok? Na Bíblia, palavra-chave, aí você tem uma palavra-chave, né, em Malaquias, capítulo 2, verso 16, está escrito assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Já mudou, é repúdio, já não é mais divórcio, ok? Isso é na palavra-chave, na NVI, nova versão internacional, né, Malaquias, capítulo de número 2, verso de número 16, vai dizer assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Divórcio, na NVI diz divórcio. Na aplicação pessoal, tá velhinha, né? Minha aplicação, a primeira Bíblia, né, que eu tive na minha vida, né? Foi a aplicação pessoal, tá bem velhinha, né? Uma benção. Nessa Bíblia, aplicação, sei que tem uma aplicação pessoal na sua casa, quiser acompanhar, em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim, ó: porque o Senhor Deus diz que aborrece o repúdio, ok? Na aplicação diz repúdio. Na versão de Nelson, Santa Bíblia, versão de Nelson, está escrito: porque o Senhor Deus de Israel aborrece o repúdio, ok? Repúdio. Pois bem, em algumas versões, os irmãos viram que tem aí a palavra divórcio, né? Em vez de ter repúdio, alguns têm repúdio, né? Outras têm divórcio. A realidade é que Malaquias capítulo 2, versículo 16, essa palavra repúdio, né, ela foi trocada pela palavra divórcio. A palavra correta para estar na sua Bíblia seria repúdio e não divórcio. Se na sua Bíblia está repúdio, ela está completamente correta. Mas se na sua Bíblia está divórcio, alguém sem entendimento, com muito respeito aos nossos irmãos que traduziram as versões, né, eles trocaram a palavra repúdio por divórcio. E não tem nada a ver o divórcio com o repúdio, ok? Divórcio é uma coisa, repúdio é outra. Mas o texto diz que Deus aborrece o repúdio e não o divórcio. Calma. Vou te explicar. O que seria repúdio? Repúdio é uma atitude repugnante, ok? Se você for procurar o que é repúdio em algum dicionário, vai estar nos dizendo que repúdio é uma atitude repugnante que uma pessoa comete contra outra pessoa, né? Isso é repúdio, é uma pessoa, né, não querer nem ouvir, né, a voz de outra pessoa, nem estar por perto, e nem ver um sorriso, nem sentir a sua presença, enfim. Isso é repúdio, isso é repugnante, é repugnar, ok? Isso é uma atitude ridícula, sabemos que é uma atitude ridícula que anda acontecendo entre marido e mulher. Isso é o motivo de eu querer falar um pouco sobre este assunto, né? Isso é uma atitude ridícula que está acontecendo entre os casais, né? Entre marido e mulher. Muitas vezes isso
perdura por anos, tá? 10, 20, 30 anos, enfim, e a pessoa que está vivendo em repúdio, né? Ela precisa entender isso aqui, tá? Ela precisa entender isso aqui, né? Isso acontece por muitos anos, né? Isso acontece por muitos anos entre pessoas que estão casadas. E eu quero que você entenda, Deus aborrece essa atitude. Deus rejeita essa atitude aí, de você repugnar o seu companheiro, a sua companheira, né? E isso é uma coisa gravíssima. Isso é muito grave. Você precisa entender isso aqui, né? Aí o que acontece no texto? Eles trocaram a palavra, né? Repúdio por divórcio. Eles trocaram a palavra repúdio por divórcio, né? E isso ocasionou um impacto muito grande na nossa nação brasileira, né? No meio do nosso povo evangélico, da nossa nação evangélica, né? Isso nasceu um impacto muito grande, né? Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com o divórcio, né? As pessoas estão preocupadas com o divórcio, né? E esquece o principal, que é o quê? O repúdio. Isso mesmo, você está escutando. As pessoas estão preocupadas com o divórcio. Diga para mim, quantas vezes você já ouviu falar sobre repúdio? É só divórcio, divórcio, divórcio. E divorciou, mas ninguém fala sobre o repúdio, tá? E o repúdio, ele não liberta. O repúdio não liberta, o repúdio, ele prende. Então o repúdio é muito mais sério do que o divórcio. Veja bem, quando Jesus ele chegou, né, no seu ministério, quando Jesus entra no seu ministério, né, o tempo dele era o tempo do repúdio. Quando Jesus entra, era esse tempo, era o tempo do repúdio. Todo mundo repudiava a sua mulher, todo mundo estava repudiando a sua companheira, né? Tinha homens que tinham 10, 20 mulheres, né, repudiadas e casadas apenas com uma. No tempo de Jesus tinha pessoas, homens, né, que tinha 10, 20, até mais mulheres, e era casada apenas com uma. É por isso que Jesus, quando chega, né, ele vai dizer que quando o Filho do Homem vier, seria como nos dias de quem? De Noé. E o que acontecia nos dias de Noé? Casavam-se e davam-se em casamento. Mas como é que é isso? Casavam-se e davam-se em casamento. Você já parou para pensar nisso? Quando Jesus chega em seu ápice ministerial, ele vai dizer o quê? Nos dias de Noé, o pessoal casava-se e dava-se em casamento, né? Por quê? Por que ele está dizendo isso? Né? Porque o povo que estava casado, ele repudiava a sua mulher e casava de novo, mesmo estando casado com outra, entendeu? Ele repudiava a sua mulher e casava com outra. Jesus chega nos tempos de Noé, o povo casavam-se e davam-se em casamento. Por quê? Porque eles repudiavam a sua mulher atual e casavam-se de novo com outra mulher, entendeu? Quando Jesus chegou, né, ele viu que o repúdio dominava, o repúdio predominava na sua região. Aí Jesus vai dizer isso, Jesus vai falar isso, né? Nos dias de Adão, né, só existia uma mulher. Nos dias de Adão só existia uma mulher, né? Ou seja, era só um casamento. O que Jesus está tentando, nesse ponto de vista cristocêntrico, no seu ponto de vista, era destruir, acabar com o repúdio. Era isso que Jesus estava fazendo, querendo fazer. Era acabar com o repúdio. Ou seja, era voltar à monogamia. Porque o repúdio ocasionava o quê? A poligamia. O repúdio ocasionava a poligamia. Jesus estava querendo fazer com que o povo voltasse à monogamia, ou seja, casado só com uma mulher, e não a poligamia, que podia se casar com mais de uma. Então, quando Jesus ele veio, era na verdade a poligamia que estava sendo implantada, ou que já tinha sido implantada, essa é a verdade, né? Porque o camarada, né, já tinha 10 mulheres, né? Já tinha 10 mulheres, e quando ele queria, era conveniente para ele. Quanto mais ele queria, era conveniente para ele, né? Pois ele teria várias mulheres ligadas a ele.
mas ele só era casado com uma. Ok? Ele só era casado com uma, né? Mas ele não se separava da mulher dele, né? Porque ele não se separava da mulher dele atual, tanto na lei, né? Na lei, como na sua casa. Ele não separava, ele continuava com ela, né? E o que acontecia? Ela era impedida de ter vida. Ela era impedida de ter vida. Por quê? Porque o camarada não se divorciava dela. Ele repudiava ela. Ele estava casado com ela e mesmo assim tinha diversas outras mulheres por fora, né? Então ele não se separava da lei, né? E o que acontecia com a mulher que era casada com ele? Ela era impedida de viver, né? De ser feliz, de viver a sua vida. Foi por isso que Jesus chega e diz o quê? Quem casar com a repudiada, ou o repudiado comete adultério. Repúdio, quem casar com a repudiada ou repudiado comete adultério. Por quê? Porque não é o divórcio, irmãos. Não era o divórcio, era repúdio. Entendeu? E quem casasse com a repudiada cometia adultério. Por quê? Porque ela não estava separada. Ela ainda estava casada. Quem casasse com o repudiado adulterava. Por quê? Porque ele não estava separado. Ele ainda estava casado, né? Aí Jesus vai acrescentar. Jesus vai acrescentar o quê? Aquele, né? Quem repudiar a sua mulher, que dê carta de divórcio. Ok? Aquele que repudiar a sua mulher, que dê carta de divórcio. Ou seja, deixa a mulher ser feliz. Se você está repugnando ela, se você está repudiando ela, se você não quer ver ela e impede dela ser feliz, dê logo carta de divórcio. Para quê? Para ela ficar livre, irmãos. Para ela viver a vida dela. Para ela ser feliz. Sabe o que acontece? Tem muita gente preocupada com o divórcio e esquecendo do pior, que é o repúdio. Ok? Então Jesus chega e diz assim: se for para você repudiar, né, a sua mulher, ou a mulher repudiar o seu marido, dê carta de divórcio. Ou seja, ninguém foi feito para viver uma vida de repúdio, uma vida miserável, uma vida presa a um relacionamento que ele ou ela está sendo repugnada, rejeitada, tá? A nação não quer mostrar isso para você, porque eles se preocupam demais com o divórcio. Está esquecendo o repúdio. O camarada repugna a sua mulher por 10, 20, 30, 40 anos, mas tem outras por aí. E a pobre da mulher está lá, né? A pobre da mulher está lá sofrendo, acreditando, crendo nas promessas, mas o camarada tem outras mulheres por fora. O camarada pode ficar com outras mulheres por fora e repugnando a sua mulher em casa, e desprezando a sua mulher em casa. Ô irmã, deixa de ser bobo, irmã. Deixa de ser besta, ô camarada. Dá logo carta de divórcio para tua mulher, rapaz. Se eu estou na Bíblia, tá, irmãos? Estou falando nada do que está fora da Bíblia, não. Trocaram a palavra repúdio por divórcio, tá bom? Talvez alguém desconsidere esta minha declaração bíblica, estas minhas palavras dentro do texto. Talvez alguém desconsidere isso, mas procura estudar, tá bom? O repúdio é mais grave do que o divórcio. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe essa mensagem e seja abençoado com o poder da mesma. Que Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.